Aqui eu trouxe para vocês uma cartilhazinha que eu uso na oncopediatria, né? A mercaptopurina é um antineoplásico que a gente usa muito na oncopediatria. E aí, nessa ilustração do meio, eu coloquei para como a mãe dilui. Então, aí eu coloquei lá a fotinho do comprimidinho dentro da seringa, depois coloquei com água, expliquei para aspirar, descartar o volume. Aí embaixo eu coloco, tá vendo? A diluir tantos comprimidos em tantos ml de água destilada, ou água potável, tem uns que tá com água potável, e dar tantos ml. Aí tem sempre tem a cartilha, né, que o farmacêutico tem, a parte que o farmacêutico vai lá na beira-leito orientar, mas a febre, né, febre acima de 37 graus, procurar emergência, então esse papel educativo é nosso. Comunicação com a equipe, nós não somos sozinhos, né, um depende do outro, a gente depende do médico, a enfermagem depende da gente, a gente depende da enfermagem. Então, com isso, a gente já entra no próximo tema aí da aula, que é os medicamentos perigosos, medicamentos em oncologia, medicamento de risco, né? E eu vou explicar um pouquinho, que eu vou explicar para vocês agora. São com drogas consideradas perigosas, por quê? Ela é usada, pensa comigo, é uma balança. O paciente usa 2 medicamentos naquela dose por um curto período de tempo, no tempo do protocolo, no tempo de que a toxicidade está boa. Nós, profissionais de saúde, estamos em contato com essas drogas durante toda a nossa vida laboral. Durante toda a nossa vida de trabalho, a gente vai ter que trabalhar com oncologia, vai ter contato com essas drogas. Drogas que em indivíduos saudáveis podem induzir a carcinogenicidade, que é indução de tumor, teratogenicidade, que é má formação dos fetos e, por exemplo, abortos, né? Toxicidade reprodutiva, alteração de fertilidade, dificuldade do homem, né, diminuição de espermatozoide, mulher, dificuldade para engravidar, né, toxicidade sobre órgãos e sistemas, que são aquelas doses baixinhas, que quando vem induz o câncer, né, a genotoxicidade, que é a as mutações e tudo mais, e as drogas novas que a gente não conhece. Tem muita droga nova, que às vezes não está nessas listas de risco, como a NIOSH, que é uma ferramenta de dados que traz esses dados de toxicidade internacional, né, que traz uma lista dos medicamentos perigosos que precisam, na NIOSH, por exemplo, daqui que você precisa usar viseira, máscara de carvão ativado, 2 luvas, uma luva só. Então, a NIOSH nos alerta. E farmacêuticos onde estamos expostos. Quando vamos fazer punção, aspiração, reconstituição, retirar o ar da seringa, transferir da seringa para a bolsa, a quebra das ampolas, né? Às vezes a gente corta o dedinho aí nessa pontinha, tem quimioterapia aí nessa ponta, nos respingos, derramamentos, equipos mal conectados, equipos abertos derramam, né? O derramamento, a gente tem contato com droga que não era para ter. No transporte muito brusco, rompimento da bolsa, o descarte dos resíduos, tem que ter um cuidado, tem que ter uma política da sua instituição no descarte. O descarte é muito sério, a nível, né, global, porque você pode contaminar o meio ambiente. Limpeza e desinfecção, acidentes como, né, o frasco de vidro é liso, às vezes a luva está molhadinha do álcool, escorrega, quebra, derramamento. Manuseio dos medicamentos, pacientes em UTI que recebem, que a gente precisa diluir esses comprimidos de quimioterapia oral, eles são de risco também, né? Então, os cuidados, isso mais, derrubar, né, na pele, a contaminação tópica acontece. Na hora de identificar as bolsas, né, rotulá-las, pode ter vazamentos, pegou de mau jeito, furar o equipo, perfurar a bolsa. Os equipamentos que usa, né, principalmente a cabine tem que ser higienizada aí 1 vez por semana, tem que lavar tudo isso a parte de dentro, todo esse inox, com o quaternário, que é uma substância pronta para neutralizar esses metais pesados dos quimioterápicos, então todos esses cuidados. Então, quais os tipos de profilaxia na hora de lidar com esses medicamentos perigosos? Cabine de segurança, classe 2, tipo 2, né, tipo B2,
que precisa ter, né? Nada substitui a cabine dentro da oncologia. Hoje tem os dispositivos de transferência de sistema fechado, que são dispositivos que hermeticamente travam no frasco, né, e insuflam e não deixam o aerosol, né, a contaminação por aerosol vazar no ambiente. O correto uso do EPI, né, nós farmacêuticos da oncologia somos assim multiplicadores do cuidado com os EPIs, né? Tanto é que lá na nossa instituição a gente tem treinamento de EPI, porque a gente vai lá na CAF, que é no almoxarifado de medicamentos, treinar se quebrar um remédio, lá na enfermagem, tem troca, né? A enfermagem orienta uma vez por ano, a gente orienta uma outra vez por ano. Então, a gente é multiplicador do uso do EPI, e não preciso dizer que o treinamento contínuo é indispensável. Pessoal, estou falando rápido, vocês podem me barrar se tiver alguma pergunta. Pode, vocês me avisam aí. Como eu falei, a NIOSH traz esses alertas, né, para aumentar a nossa consciência de risco da saúde de nós, trabalhadores, né, dessas drogas perigosas. Ela também mapeia para nós, lá na medicina do trabalho, que a gente vai colher exame uma vez por mês, uma vez por ano, que faz o raio-x do tórax, colhe sangue, passa com a médica do trabalho, porque a NIOSH também nos alertou um dia que isso é fundamental para a saúde dos profissionais de saúde que atuam em oncologia. E também padronizar, claro, de forma universal, os cuidados que a gente tem que ter com essas drogas. A gente, como eu disse lá no começo, tem a linda atuação dentro da oncologia do farmacêutico na pesquisa clínica, né? Gente, é uma responsabilidade tão grande ser farmacêutico de pesquisa clínica, porque você é um responsável. A gente até, eu não sei se isso é público, né? Mas assim, a gente chama de delegado de estudo. Tem o farmacêutico delegado daquele estudo. Ele recebe um guia dessa grossura, ele tem que ler tudo, o que pode ter de evento adverso, e acaba que ele norteia o médico. Doutor, agora vai escalonar para a dose tal, tem que colher o exame na hora tal, pós-administração, hora tal, hora tal. Então, o farmacêutico, ele monitora todos esses eventos relacionados aos medicamentos. Na logística, né, esses medicamentos, às vezes, vêm de fora do Brasil, então o farmacêutico tem que entender se tem o freezer de menos 80 graus para receber esse medicamento, então ele cuida dessa logística, ela é fundamental também na ponta para ver o que acontece. Na gestão dos protocolos, então protocolo de infusão, protocolo de coleta de sangue, né, porque tem que monitorar sericamente a dosagem dos medicamentos. E também o farmacêutico de pesquisa clínica, ele faz a interface com as partes interessadas, com o laboratório que está estudando aquela droga, o que a gente chama de patrocinador, né, o investigador, né, que são os PIs, que são os médicos, e além disso, questões de ética, de acompanhar esse paciente, de conversar com esse paciente todo dia, de quando esse paciente chegar na emergência, encaminhar ele para a pessoa certa, porque tem um médico de plantão da pesquisa clínica. E o último assunto que nós vamos falar é sobre o CARTCEL, que uma nova área que o farmacêutico aí surgiu no ano passado, né? O CARTCEL dentro da oncologia vem aí como uma terapia de solução, mas que para o farmacêutico olha uma mão de obra, viu? Então, qual que é a nossa atribuição do farmacêutico no CARTCEL? É gestão das terapias com células, nas células T, né? Porque eu vou explicar ali no próximo slide o que é o CARTCEL. Fazer a informação ao paciente, à equipe de saúde, que dia que vai infundir, como vai infundir, qual é o antídoto, e a colaboração multidisciplinar de educação. Tudo que você leu, você compartilha, porque o intuito, no final das contas, é dar tudo certo. São terapias caríssimas, não estou falando de 100 mil, 200 mil, estou falando de 6 milhões, né, de reais. Então, você imagina o dia de infusão? Imagina a tensão que a equipe não fica de infundir um frasquinho de 6 milhões de reais? Então, é isso.